everyone! Olá todo mundo! Agora sim, na nossa aula 25.2 de Review and Exercise sobre o assunto lá de futuro contínuo versus futuro perfeito. So, let's begin! Let's go! Eita, teacher sempre doida, né? E nós temos aí a nossa aulinha de revisão e o título Looking into the Future. Ou seja, olhando lá para o futuro, porque a gente falou de dois tipos de futuro, o perfeito e o continuous, ou seja, o futuro perfeito que a gente já viu são ações que estarão terminadas ou concluídas em um determinado momento lá no futuro. Você projeta algo que já terá findado lá no futuro, que já terá terminado. E o continuous você já fala de outra forma, são ações que estarão acontecendo em um determinado período no futuro, que estarão em andamento lá no futuro. Bem diferente a diferença, né? Bem diferente a diferença, muito bem. E aí temos esse exemplo aí do lunch, que ele retrata muito bem essa diferença entre os dois, certo? Na forma afirmativa do futuro contínuo, você lembra, vai usar sempre o will, assim como na negativa, porém, na negativa você tem a opção de usar o won't, ou então apenas will not. Certo? Que é a mesma coisa. E na pergunta, você lembra que tem que colocar o will na frente? É ele que passa para frente, ok? Não se esqueça de colocar o ing no final do verbo principal. Aqui, no caso, é o verbo to have. Ele passou para lá como having, certo? Por quê? Por que having? Porque eu preciso colocar o ing, o meu e foi embora, porque faz parte daquela regra de verbos que terminam com e, você tira o e para colocar o ing. E aí, olha só, é agora, now, 2 p.m., o que vai acontecer? Eu vou estar almoçando, às 2 da tarde. Então, eu estarei almoçando às 2 da tarde. I will be having lunch at 2 p.m. Estarei almoçando, não estou almoçando agora, mas essa ação estará em progresso lá às 2 da tarde. É um planejo fazer isso lá às 2 da tarde. Mas situações adversas podem acontecer, isso não pode ser... Isso não pode acontecer no caso, mas ainda assim a gente faz isso com futuro contínuo, com essa ideia. E na pergunta temos aqui, ó, will you be having lunch at 2 p.m.? Você estará almoçando às 2 da tarde? Se eu quero dizer que não, eu posso falar I won't be having lunch. Eu não estarei almoçando às 2 da tarde, ou I will not be having lunch at 2 p.m., certo? Aqui, com o futuro perfeito, ó, now é agora, o lunch aconteceu em algum momento entre o now e 2 p.m. Por quê? Porque às 2 da tarde eu falo, aliás, antes das 2 da tarde eu falo o seguinte, alguém pergunta alguma coisa sobre 2 da tarde, aí eu falo I won't ou I will, tanto faz, porque se for uma afirmação eu vou falar I will, se for uma negação, I won't ou I will not, lembra? Have had lunch. Certo? O que é esse have had lunch? Have nada mais é que aquele meu auxiliar que sempre vem nas frases do futuro perfeito. O had é o verbo principal, certo? Ou seja, no particípio passado, que sempre vem verbos no particípio passado no futuro perfeito. I will have had lunch. Eu terei almoçado às 2 da tarde. Essa ação terá sido findada. Eu já terei almoçado aqui às 2 da tarde, beleza? Ou seja, o almoço aconteceu aqui, alguma situação, as 2 já teriam almoçado. E se for negação, I won't have had lunch, eu não terei almoçado. E se for uma pergunta, will you have had lunch at 2 p.m., você terá almoçado às 2 da tarde? Na interrogativa, você coloca o eu antes do sujeito, lembra disso, tanto para o futuro contínuo quanto para o futuro perfeito. O resto fica na mesma posição, não muda. Muito bem? As confusing words também foram as palavras then, com E, que significa dar sequência a ações, então, depois. If not now, se não agora, then when, então quando. Aqui o meu then foi traduzido para essa ideia de então. E then, com A, é usado para fazer comparação, lembra do que, certo? It was much easier. Eu tô sem noção aqui das coisas, né? Agora sim, it was much easier, foi muito mais fácil than I expected, do que eu esperava. Foi como roubar
doce de criança. Ai, que horror. It was much easier than I expected. E chegou. That moment, aquele momento clássico das activities, dos exercises. E eu vejo vocês right away. See ya. It's time to correct the exercise. So, pra tela. Corrigir? Tirar nossas questions? Que eu tenho certeza que não foram muitas. Tem um texto aí, uma interpretação de texto clássico. E vamos ler o texto. Pequeno, bem pequenininho. O que ele diz? Uma pergunta. What do I think about my future? O que eu penso do meu futuro, sobre o meu futuro? What do I think about my future? Well, é uma frase, é um texto em primeira pessoa, né? Que alguém está perguntando para si mesmo o que ela pensa do próprio futuro e ela está falando sobre isso. Well, bem, 10 years from now, daqui a 10 anos, I will be living in another city with my family. Eu estarei morando em outra cidade com a minha família. E essa ação estará tendo progresso lá, porque eu continuarei morando em outra cidade com a minha família. By then, até lá, I will have had 2 children and I will have gotten a degree in psychology. Ele fala que até lá eu terei tido 2 children, 2 crianças, e 2 filhos. And I will have gotten a degree in psychology. E eu terei me formado em psicologia. I will be working as a psychologist. Eu estarei trabalhando como psicólogo. E essa ação estará em andamento lá no futuro, porque ele continuará trabalhando como psicólogo. Não é só vai ser um dia, vai ser, né, a vida dele lá. I will have become a perfect English speaker. Eu terei me tornado um falante perfeito da língua inglesa. And I will also be studying other foreign languages as Spanish and French. E eu também estarei estudando outras línguas estrangeiras, como espanhol e o French, o francês. Eu espero, I will have achieved all my goals in life. Eu espero que eu tenha atingido todos os meus objetivos na minha vida. Eu espero ter atingido todos os meus objetivos na minha vida, lá no futuro. And my appearance won't have changed a lot. E que a minha aparência não terá... como é que fala? Mudado bastante. 10 anos muda em algumas coisinhas. Mas vamos lá. Questão 1. De acordo com o texto, a escolha alternativa, olha aqui, correta. Aqui nós temos várias alternativas que você pode ter pensado, eu acho que é essa aqui, porque lá no texto diz isso. Mas essa aqui também faz sentido. Você deve ter pensado assim, nessa atividade. Porque é só, o que vai acontecer aqui é que você vai pegar uma alternativa que englobe tudo. Tudo. Porque olha só, na B diz o seguinte, o autor pensa em não continuar com a carreira na área da psicologia. Ele ainda nem começou, calma, nem começou a carreira dele ainda na psicologia. Então a B a gente já sabe que não é. Na C, o autor pensa em falar francês e espanhol fluentemente. Ele diz isso lá no texto sim, diz. Mas somente isso? Na letra D, o autor tem a compreensão que seus planos vão mudá-lo muito como pessoa. Não foi comentado essa questão de mudança como pessoa, né, ser uma pessoa melhor, enfim, né, nesse sentido, né? Ele vai ter várias situações, mas não sei se essa D seria a ideal. Na letra E, o autor se imagina envelhecendo na narrativa do texto. Também não. Ele fala que a aparência dele não vai mudar bastante em 10 anos. Então, ele não se vê envelhecendo, né? Então, a única alternativa que realmente vai pegar aqui é a letra A. O autor pensa sobre o seu futuro como algo positivo. Quem marcou a C
Ó, eu entendo, mas a seria a ideal, porque ele realmente fala sobre o seu futuro. Aquilo tudo é sobre o futuro dele. E o futuro dele, não sei se vocês perceberam, é sempre algo bem positivo. Até a questão da aparência em 10 anos não vai ter mudado nada. Não tem mudado muita coisa, não. Então, a letra A é o que engloba tudo. Resposta correta. Na questão 2, você vai escolher a alternativa que melhor completa as frases. Lembrando o seguinte, ó, aqui você vai colocar a ideia que mais combina, certo? Na número 1, por exemplo, nós temos A e B, a mesma situação. Have reached, be reaching. Só que na primeira situação tem futuro perfeito, future perfect. E na segunda situação é futuro continuous, future continuous. Qual seria a melhor ideia? Olha só. By 2022, até 2022, the world's population will... Até 2022, a população mundial terá o quê? Terá o quê? Have reached 8 billion. Terá alcançado 8 bilhões? Ou be reaching 8 billion. Estará alcançando 8 bilhões. Aqui é uma coisa que estará em andamento, certo? Ou a letra A, que já terá alcançado. Aqui a ideia ideal para colocar seria a letra A. A letra B não está errado em nada, em questão de estrutura, em nada. Só que a ideia ideal aqui seria colocar justamente A do futuro perfeito. Muito bem? Na 2, in the next 20 years, nos próximos 20 anos, as pessoas irão o quê? Have talked to their houses. Que é a questão o quê? Terá, do futuro perfeito, will have talked, terá conversado com as suas casas. Ou will be talking to their house, estarão conversando com as suas casas. Aqui, com certeza, a ideia ideal é de futuro contínuo, estarão conversando porque é uma coisa que vai estar em progressão por muito tempo lá no futuro. Chega um momento que a gente vai fazer tudo no automático, em casa, só falando, liga a luz, apaga a luz. Claro que isso vai demorar muito tempo para todo mundo ter acesso a isso também, apesar de já existir. Então, obviamente, a letra B é a situação mais correta do futuro contínuos. Nos próximos 20 anos, as pessoas irão estar falando com as suas próprias casas. Aliás, com as suas casas, to their houses. Na número 3, by 2022, some things won't, que é um clássico, né? Até 2022, algumas coisas não terão o quê? Não terão. Por quê? Você vai falar não terão, porque você vai usar o will, mas o not, que está contraído aqui. Não terão o quê? Com have. Não terão, aí fica essa tradução de não terão. Mudado. Perceba que tem changed também. Só que a estrutura correta que seria o futuro perfeito, que só está somente na letra A. Somente na letra A. Won't have changed. Quem marcou a letra A na número 3 está corretíssimo. Muito bem. Alright, e aí a gente vai para a próxima, que é a questão 3. Você vai utilizar os verbos abaixo para completar as frases com a forma correta do futuro perfeito ou futuro contínuos. Muito simples, muito prático. Temos aqui vários verbos. Go, sleep, study, do, eat. Ir, dormir, estudar, fazer, comer, dependendo... Você já sabe, tem que fazer sentido aqui o contexto. Então, olha só. Temos lá... Temos lá no número 1, temos aqui uns exemplos. Vamos lá. At lunchtime tomorrow, no horário do almoço amanhã, I won't be eat at home. I won't be eat at home. Eu não comerei em casa. I will. Se eu tô falando aqui in the library, in the library, tem que prestar atenção que eu não vou comer na biblioteca. Aqui parece livraria, mas é um falso cognato. É biblioteca. Então, o que vai acontecer amanhã no horário do almoço? Eu não vou estar em casa, eu vou estar estudando na biblioteca. Estarei estudando na biblioteca. I will be... Aí eu vou usar o verbo estudar. Studying. I will be studying in the library. Eu estarei estudando na biblioteca. No example number 2,
You don't need to make dinner tomorrow. Você não precisa fazer o jantar amanhã. When I get home, quando eu chegar em casa, I will o quê? Aí você tem o already aqui, que é o já. E aí você pensa, o já, eu só lembro de tempos perfeitos. I will have, aí eu vou colocar o meu have aqui, preciso dele, do meu auxiliar. I will have already. E aí eu tenho o eat, que faz todo sentido aqui, porque a pessoa não precisa fazer o jantar, porque eu já terei que comido. Aí então o eat passa para cá na sua forma do participo passado, eaten. I will have already eaten. Eu já terei comido. Eu já terei comido. Vamos lá na próxima, que agora sim a gente vai usar 1, 2 e 3. Make sure you're quiet when you get up tomorrow. Ó, certifique-se, make sure, que você ficará quieto quando você acordar amanhã. The kids, as crianças, will still, estarão, aqui tem a ideia de quê? De progressão. Que essa coisa estará acontecendo lá no futuro, estará tendo essa progressão, porque as crianças will still be sleeping, ainda estará dormindo. E você iria usar o verbo lá. Sleep, sleep, muito bem, já usamos o study, já usamos o eat. Então só sobra o go e do agora. Então sleep foi para lá com a estrutura de futuro contínuo. Be sleeping. O will já está aqui, eu só coloquei o meu be e meu verbo principal com ing. If you get home after midnight tonight, se você chegar em casa depois da meia-noite hoje, I will to bed. Então, só sobrou 2 verbos, igual a gente vai usar aqui. Se você chegar em casa depois da meia-noite amanhã, I will have gone to bed. Aqui a ideia vai ser de futuro perfeito. Porque, olha só, se você chegar em casa depois da meia-noite amanhã, eu terei ido para a cama. I will have gone to bed. Já ficou tarde, então lá no futuro eu já terei ido para a cama nesse horário. E na 3, será que vai ficar futuro perfeito ou futuro contínuos? What will you at 9 p.m. tonight? Só sobrou o verbo do e aqui vai ficar como futuro contínuos. What will you be doing at 9 p.m. tonight? Por que eu estou fazendo uma pergunta sobre 9 da noite de hoje à noite? E hoje é mais cedo quando eu fiz essa pergunta. Então eu quero saber o que você estará fazendo. What will you be doing? O que você estará fazendo às 9 da noite de amanhã? E na número 4, que foi uma atividade onde você teria que colocar os verbos entre parênteses, certo? Na questão corretinha entre futuro perfeito e futuro contínuos. Como é que ficaria com a questão da ideia que eu usaria ali? Seria ser a ideia de futuro perfeito ou futuro contínuos. Parecido com a 2, só que aqui é um textinho, né? Então vamos lá. Começa com uma pergunta. E a primeira já vai ser o quê? Futuro contínuos. What will we... Tá faltando be aqui, tá faltando be. Eu vou colocar o be sem problemas. What will we be doing in 100 years' time? O que nós estaremos fazendo em 100 anos, daqui a 100 anos? É muita coisa. Nem estarei viva, mas peraí. What will we be doing in 100 years' time? According to NASA, cientistas, porque a gente vai colocar o verbo travel para lá, na sua forma do quê? Futuro contínuos ou futuro perfeito? Futuro contínuos. We will be traveling. Eita! De acordo com os cientistas da NASA, nós estaremos viajando para fora do espaço, in outer space. Damn, eu não vou pegar esse momento, ó, eu queria muito. We will be traveling in outer space, para fora do espaço, by the 22nd, até o século 22º. O que vai acontecer? O século 22?
By the 22nd century, man, tananã, tem o verbo develop aqui, que é desenvolver. E aí, vai ser futuro contínuo ou futuro perfeito a ideia aí? Vai ser a ideia de futuro perfeito. Até o século 22, o homem terá desenvolvido, terá desenvolvido, will have developed a quick way of getting to the stars, um jeito bem rápido de chegar às estrelas. And the long distance spaceships, e as naves espaciais de longa distância, o que vai acontecer? Live é o verbo, dependendo do que você for falar aqui, vai ser no futuro contínuos. Will be living, e as espaçonaves de longa distância estarão deixando o Earth, né, a Terra, para outros lugares, outer space, fora da Terra. However, entretanto, contudo, todavia, mais, these spaceships won't be the first to explore outer space. Não, essas espaçonaves não serão as primeiras a explorar para fora aí da Terra. Other spaceships, outras espaçonaves, o que vai acontecer com elas? Aí nós temos uma pergunta. Temos uma pergunta? Não, não é uma pergunta, não. Não é uma pergunta, mas temos o already aqui, já sabe? Vai ser o quê? Vai ser o quê? Só pode ser futuro perfeito. Então vai ficar other spaceships will already have voyaged. Ou seja, into the unknown. Ou seja, outras espaçonaves já terão, terão viajado, certo? Do verbo voyage. Para o desconhecido. Para o desconhecido, né? E essa ficou a nossa atividade, uma mistura de futuro contínuo com futuro perfeito. Vou apagar aqui, ficou melhor para vocês enxergarem. Agora sim. Espero que vocês tenham conseguido fazer isso de forma bem bacaninha, que tudo tenha ficado correto. Quando eu falo de forma bem bacaninha, que não tenha se estressado. Porque, né, uma língua estrangeira, aprendendo sempre dá um pouquinho assim de nervoso. Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Mas é isso aí. Tem que continuar estudando, tem que continuar praticando para poder, ficar de boa. So, see you next class. Bye, bye.